E aí, galeres, tudo bom? E aí, como vocês estão? Hoje eu tive meu primeiro EAD, 8 da manhã. Eu achei que fosse ser horrível, mas foi bom. Sabe quando você lembra que você vive? É bom fazer as coisas, né? Que é difícil fazer sozinho, mas quarentena, né? Bora, bora que vocês têm cronograma. Duas funções hoje, a mina e a mida, beleza? Vamos começar com a mina. Definição de amina: um nitrogênio no meio da cadeia. Esse nitrogênio, o nitrogênio é da família 5A, então ele tem 5 elétrons na camada de valência. O que isso quer dizer? Que para chegar no 8 faltam 3, então ele faz 3 ligações. Essas 3 ligações podem ser, aí tem as classificações da amina. Ligação com 2 hidrogênios e uma ligação com a cadeia. Então, seria o nitrogênio pendurado na cadeia ligado com 2 hidrogênios. Aí seria a amina primária. Nitrogênio ligado num hidrogênio só, ligado com 2 partes da cadeia. Então, seria ele no meio da cadeia, né? Amina secundária. E nitrogênio ligado com 3 partes da cadeia. Não está ligado com nenhum hidrogênio. É amina terciária. Como que dá o nome? Junta os 3 radicais, as 3 partezinhas da cadeia e escreve amina no final, só isso. Não é uma coisa que os exercícios costumam pedir para você dar nome para amina, mas é fácil então, né? Não custa saber. Qual é a amina mais simples que dá pra gente montar? Uma amina primária, com nitrogênio ligado em 2 hidrogênios, e uma cadeia com um metil. Como que chama? Metil, que é o radical, amina, como eu falei, certo? E se eu tiver uma amina secundária, de um lado tiver um etil e do outro lado tiver um metil? Que nem eu falei, escreve as cadeias, coloca a amina no final. Sempre escreve em ordem alfabética. Então, etil, metil, amina. Tudo junto. Beleza? Olha esse caso agora. Como é que a gente vai dar nome para isso? Tem 2 grupos de amina. Eu não sei se já cheguei a falar. Peraí que o gato quer participar. Quem quer participar da aula, meu? Não sei se eu já cheguei a falar. Quando tem mais de um grupo da função, é mais fácil colocar ele como grupo substituinte do que como função. Provavelmente eu falei isso no álcool, se eu não falei, estou falando agora. Se tivesse só um grupo da amina, NH2, ia ser o nome como a gente estava falando antes, radical e amina no final. Só que tem 2. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar a cadeia principal, como se fosse um hidrocarboneto, e os 2 grupos amino como se fossem grupos substituintes amino. Então ficaria, cadeia principal tem 5 carbonos, pente, não tem dupla nem tripla, AN, hidrocarboneto, terminação O. Quais são os grupos substituintes? 2 grupos aminos, no carbono 1 e no carbono 5. Então vai ficar 1,5 de amino pentano. Ô gato, faz quanto tempo que você tá aí, cara? Nenê. Vai, voltando. Aí olha esse exemplo agora, que é com hidroxila. É o mesmo princípio da amina, então tentem fazer aí. Mas é igualzinho, só deixei para vocês lembrarem que não é só com amino isso, com qualquer função que isso acontecer. Atenção, uma coisa importante. A diferença de amônia para amônio. A amônia é NH3, ou seja, é um nitrogênio ligado com 3 hidrogênios e 2 eletronzinhos sobrando. Se você adicionar água na amônia, a água vai puxar 2 pares de elétrons do nitrogênio, esses 2 que estavam sobrando, e vai jogar um hidrogênio para esse nitrogênio. Então vai ficar NH4. Mais, por que mais? Porque ele perdeu o elétron para o oxigênio. Por que ele perdeu o elétron para o oxigênio? Lembra da fila de eletronegatividade que eu falei? Von, Cla, Brisk, pH, Metris.
O O é mais eletronegativo que o N, então o oxigênio da água vai pegar o elétron com prioridade sobre o nitrogênio da amônia, certo? Então, no final ficou OH-, porque o oxigênio tem elétron a mais agora, e NH4+. E qual é o nome de NH4+? Amônio. Como que eu fiz para decorar qual que é a amônia e qual que é amônio? Outra ridícula, né? A amônia termina com A, que vem antes no alfabeto, e é NH3, que vem antes nos números. Amônio termina com O, que vem depois no alfabeto, e é NH4, que vem depois nos números. Foi assim que eu fiz pra decorar, deu certo. Amina é isso, assim, não cai muito, você tem que saber identificar quando é amina, tipo, vai dar uma molécula lá, e quais funções tem aí? Se tiver normalmente tem uma amina, você tem que saber que tem amina lá. E essa é a diferença do amônio e da amônia. Seguindo para a amida. Vocês lembram a diferença entre éter e éster? Éter é um O no meio da cadeia. Éster é um O no meio da cadeia, só que o carbono do lado do O está ligado num dupla O. Mesma coisa com amina e amida. Amina, um nitrogênio no meio da cadeia. Amida, um nitrogênio no meio da cadeia, só que o carbono do lado do nitrogênio está ligado num dupla O. A definição é que vocês estão vendo. A ligação entre esse carbono dupla O com o nitrogênio chama ligação amídica. Precisa saber isso, já falo por quê. Como que forma a amida? Vocês lembram que o éster você forma com ácido carboxílico mais álcool? Então, a amida você forma com ácido carboxílico mais amina. O que acontece nessa reação? O OH do ácido carboxílico vai se juntar com um dos hidrogênios do nitrogênio da amina. Tá vendo que a amina é um radical ligado no NH2. Amina primária, certo? Então, um desses hidrogênios vai se ligar com o OH do ácido e vai formar água, H2O. E o ácido, esse carbono do ácido, perdeu o OH, precisa fazer uma ligação. O nitrogênio da amina perdeu um H, precisa fazer uma ligação. Então, vai ligar um no outro. Então, o carbono C-O do ácido carboxílico vai ligar no nitrogênio que antes era amina. Aí virou uma amida. Então, amida mais água, certo? Agora, essa reação aqui embaixo que vocês estão vendo, é uma amida isso aí? Não. Porque as pessoas, elas veem ácido carboxílico com grupo amino e acham que é amida. Gente, a amida tem que ser nitrogênio com carbono do lado ligado num dupla O. Isso é amida. Se tiver dupla O de um lado e nitrogênio do outro, não é. O que é isso aí? C-OH, ácido carboxílico. Só que tem um grupo amino no carbono do lado. Esse chama o carbono alfa. Então, o carbono do lado do carbono do ácido é o carbono alfa. E quando o carbono alfa do ácido carboxílico está ligado num grupo amino, a gente chama isso de aminoácido. Faz sentido, né? Então, e o que acontece se eu juntar dois aminoácidos? A reação de juntar dois aminoácidos é meio parecida de quando a gente junta o ácido carboxílico com a amina. Por isso que a gente traz isso nessa aula. Primeiro, para diferenciar. Segundo, porque é importante essa reação, que ela cai. O que acontece? O OH do ácido carboxílico de um dos aminoácidos vai se juntar com o hidrogênio do grupo amino do outro aminoácido. Igual lá na outra reação que eu falei, que o OH do ácido carboxílico junta com o hidrogênio da amina. Aqui a mesma coisa, o OH do ácido carboxílico de um aminoácido vai juntar com o hidrogênio do grupo amino de outro aminoácido. E aí vai formar água, e o nitrogênio de um aminoácido vai juntar com a parte do ácido carboxílico do outro aminoácido. Qual que é o nome quando você junta dois aminoácidos? Dipeptídeo. E quando você junta vários aminoácidos, viram vários peptídeos juntos, o que forma? Proteína, certo? E a ligação desse carbono dupla O com o nitrogênio do dipeptídeo chama ligação
peptídica. Por que eu tô falando dessas ligações? Porque lá em cima, lembra que eu falei da ligação amídica e aqui a ligação peptídica? É disso que eu tô falando. A primeira reação é para formar uma amida. Formou a amida, a ligação entre o C dupla O e o N, ligação amídica. Agora essa reação, que o princípio é quase o mesmo, só que é entre dois aminoácidos. A ligação entre o C dupla O e o nitrogênio é uma ligação peptídica, porque isso que formou é um dipeptídeo, beleza? Para sempre não esquecer da diferença entre essas duas ligações, porque já caiu, acho que na FUVEST, bom, já caiu em prova, em vestibular, ele, tipo, no enunciado falar, indique com uma seta na estrutura do gabarito, aí tá a estrutura lá. Onde que está a ligação peptídica, onde está a ligação amídica, ou qual é o nome da ligação indicada com seta, nananã. Ou em teste também, tava a estrutura, e aí tem uma setinha apontando para a ligação. Qual é o nome dessa ligação? Aí tem as opções também. Beleza? Aí a amina e a amida é isso, gente. Simples, entendeu? Mas cai. Não é o que mais cai, mas cai. Dúvidas, me chamem, beleza?